Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso 26. Vou aguardar os irmãos encontrarem o texto. Amém? Os irmãos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, verso 26, diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Amado Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Te glorificamos, ó Deus. Somos gratos, ó Deus, porque já sentimos ardendo em nossos corações, já nos louvores, ó Deus, a tua presença aqui no nosso meio. Tu és bendito, Senhor. Pedimos que tu abençoes a tua palavra, Senhor, que venha preparar os nossos corações como terra boa, para que essa semente que seja lançada, ó Deus, possa dar bom fruto e que teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm liberdade de sentar? Meus amados, para mim é um privilégio estar com os irmãos aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor. Agradeço também ao pastor Will por ter dado essa oportunidade. O pastor Eduardo também, que orou por nós aqui. Na verdade, eu não sou pastor. Eu sou irmão aqui da congregação. E para nós é verdadeiramente um privilégio. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe também. E para nós é uma alegria compartilhar com os irmãos, né, a palavra de Deus. E esse texto que nós lemos, que retrata aqui, né, ele descreve a experiência de Filipe e esse homem aqui, o eunuco, né? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui em Atos, e começamos a pensar em cada um deles aqui, o eunuco, né, Filipe. Esse Filipe, muitos às vezes confundem, obrigado, pastor, com o Filipe que era apóstolo de Jesus Cristo, né?
Felipe foi um dos primeiros apóstolos, foi chamado pelo Senhor, né, que encontrou Natanael. Não é esse mesmo Felipe. Esse Felipe que nós tratamos aqui, ele, no capítulo 6, fala sobre o levantamento dos diáconos, a instituição dos diáconos da igreja, né? A igreja, ela passava por alguns problemas, né? E um dos problemas que se tinha ali nas igrejas era o cuidado com as viúvas e com os órfãos, né? As viúvas, sobretudo aquelas que não eram judias, né? As viúvas gregas. Não tinha ninguém que desse amparo para aquelas viúvas. Nós sabemos que naquela época a viúva, ela estava sem amparo, né? O marido era o amparo, era o sustento ali da mulher, e quando ela perdia seu marido, ela ficava numa situação difícil, e era papel da igreja também, como é até hoje, né? Nós ampararmos as pessoas que são necessitadas. E para isso, havia um problema ali, porque os discípulos, eles queriam trazer a mensagem, havia uma importância muito grande de trazer a mensagem, a palavra de Deus, né, acerca do Senhor Jesus, e essas questões, né, para essas questões, eles acharam por bem levantar 7 homens idôneos, valorosos, que entre ali as pessoas eram reconhecidamente cheios do Espírito Santo, né, e que foram levantados para uma grande obra. Então, Filipe foi um deles, e Estevão também. Então, nós estamos falando isso para a gente contextualizar no que estava acontecendo. Então, o primeiro diácono, que foi Estevão, ele, cheio do Espírito, né, começou o ministério dele ali pregando a palavra, né, ele disputava ali com a sinagoga, uma sinagoga chamada dos Libertos, ali, com vários judeus que eram de várias nações ali, inclusive da Etiópia, de Chipre, né? Ele disputava, e ninguém conseguia disputar com Filipe em termos de sabedoria, né, por causa da presença do Espírito Santo que estava na pessoa de Estevão. E, de uma certa forma, aqueles religiosos, né, da sinagoga começaram a querer armar uma situação para colocar Estevão numa situação difícil, né, e subornaram algumas pessoas para levantar falsos testemunhos contra Estevão, até o ponto que Estevão esteve ali diante do Sinédrio, junto até com o sumo sacerdote da época, e começou a pregar a palavra de Deus com ousadia, de uma maneira tal que as pessoas olhavam para o rosto de Filipe, e o rosto de Estevão, desculpa, e o rosto de Estevão parecia como o rosto de um anjo, né? E houve uma grande comoção ali, né, entre os irmãos, e quando Estevão começou a pregar a palavra, né, ele pegou um momento ali, ele viu os céus abertos, e ele declarou ali que ele via o Senhor e via o Filho do Homem, Jesus Cristo, à destra do Filho do Homem. E aquela palavra que Estevão falou fez com que aquelas pessoas que estavam ali pegassem pedras e fossem atrás de Estevão para apedrejá-lo até a morte. E nós sabemos que nesse contexto, né, Saulo, né, que depois virou Paulo, ele era jovem e ele consentiu naquele assassinato ali, né, para Estevão, que foi o primeiro mártir ali. Então, esse era o contexto. A partir daquele momento, houve uma grande perseguição ali dos discípulos e das pessoas que pregavam a palavra de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muitos tiveram que sair correndo de Jerusalém. A palavra diz que apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. E Filipe, que era um desses diáconos, saiu de Jerusalém. A coisa apertou lá. A coisa apertou. Ele saiu e foi para uma região lá de Samaria, começou a pregar em Samaria, e Samaria, evidentemente, não era um local que as pessoas queriam ir. Samaria era um lugar que os judeus, né, e Filipe era judeu, né, que os judeus, eles desprezavam as pessoas de Samaria. Eles achavam que as pessoas de Samaria não valiam nada, né? Era um povo misturado, que não tinha como comprovar a sua ascendência como o povo de Israel, e era um povo desprezado, né? E Filipe começou a pregar lá, e as pessoas ouviam e davam atenção a Filipe, e grandes sinais aconteciam na pregação de Filipe, né? Sinais semelhantes ao que Jesus tinha operado, conforme a própria palavra de Jesus, né, que disse aos seus discípulos que eles fariam sinais iguais ao de Jesus e ainda maiores. E era isso que estava acontecendo. Então, muita gente ouvia Filipe ali. Nós podemos entender, nesse contexto, né, que estava próspero o ministério de Filipe ali em Samaria, né? Ele estava ficando numa situação muito boa. Imagina, pregar a palavra de Deus e as pessoas serem impactadas, né, por aquela mensagem, de tal forma que isso teve uma boa fama,
que os apóstolos foram até Samaria, impuseram as mãos sobre o povo e o Espírito Santo foi derramado no povo de Samaria. Isso era inacreditável, né, aos olhos, né, e a própria percepção dos primeiros discípulos de Jesus. Era uma novidade para eles, né, que o Espírito Santo fosse derramado, não só entre eles, não só entre os judeus, mas para todos, né? E se eles fossem pensar um pouco, Jesus tinha alertado isso para eles, né, que eles deveriam pregar a palavra, primeiro revestidos pelo Espírito Santo, né? Jesus falou para eles assim, olha, esperai um pouco até, quando Jesus foi assunto aos céus, né? Esperai um pouco até que vós sejais revestidos pelo Espírito Santo, né? Revestidos de poder. E aquela autoridade de revestimento do Espírito Santo é que fazia com que a palavra que era pregada alcançasse as vidas e transformasse aquelas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós falamos, então, aquele ministério estava próspero. E aí nós entramos na palavra que nós falamos aqui, que a palavra diz que o anjo do Senhor, né, no verso 26, falou a Felipe. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? É o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que Felipe servia, né? E o Senhor, ele falava naquela época, continua falando aos nossos corações. O anjo do Senhor está falando aos nossos ouvidos, ele conhece cada um de nós, sabe o momento que nós estamos vivendo, momentos às vezes de aperto, né? Porque Felipe tinha saído desse aperto, ele correu de Jerusalém, sabe por quê? Porque ele tinha risco de vida em Jerusalém. E muitos que estavam ali pregando tinham riscos de vida. Então ele correu e começou a pregar e a coisa foi próspera. E nesse momento o anjo fala para Felipe o seguinte, Felipe, faz o seguinte, sai agora desse momento aqui de Samaria e vai para uma estrada deserta. Né? Imagina, ele estava pregando para multidões, vai para uma estrada deserta que vai de Jerusalém até Gaza. Né? Olha, era a mesma coisa que hoje falar para um ucraniano que saiu da Ucrânia ali de Kiev e falar assim, olha, faz o seguinte agora, volta para Kiev, volta para o campo de batalha lá, né? Pega uma estrada deserta, porque tem alguém que eu quero que você vá lá para pegar a palavra de Deus. Olha o cuidado do Senhor, né? E aí nós entramos na história do eunuco, né? Que a palavra começa a descrever a situação do eunuco. O eunuco, nós vemos aqui pelo texto, que ele tinha vindo de Jerusalém, né, para adoração. Né? Imagina o seguinte, esse eunuco, a palavra dá alguns detalhes aqui, né? Ele era um homem etíope, ou seja, da África ali, né? Com certeza, né, de pele negra, né? Ele era o mordomo-mor de Candace, né? Rainha dos etíopes. E há uma história aqui, né, de Candace. Candace não é um nome, né? Na verdade, Candace é um título da rainha ali dos etíopes, né? E nós sabemos que centenas de anos atrás, né, mais ou menos 900 anos atrás desse período aqui, houve uma rainha de Candace que tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão e foi até Israel para evidenciar aquela sabedoria, tanto aquela fama que ela tinha ouvido, né? E ela foi até Israel e se encantou, né, com a sabedoria de Salomão, dizendo até que, olha, foi pouco que eu vi da sua sabedoria. Né? Então, a palavra não vai muito além dessa relação que houve entre a rainha de Candace, né, na época, com Salomão. Mas existem alguns livros históricos que evidenciam que ela teve, inclusive, um filho de Salomão, ela ficou grávida, mas, evidentemente, o povo hebreu não iria aceitar, né, aquele menino que poderia ser um provável rei de Israel, por causa da mistura de raças, e ela saiu, né, então Salomão despediu a rainha de Candace, né? E também junto com sacerdotes, com pessoas que iam instruir aquela família nos preceitos e nos mandamentos do Deus vivo, do único Deus vivo. Então, aquela senhora, ela voltou para sua terra e, com certeza, ali foi instruído também outras pessoas, né, na África a respeito do Deus vivo. Então, esses que moraram na África, eles tinham também o hábito de, conforme o calendário judaico das festas, também visitarem Jerusalém. Era o caso do eunuco. Passaram-se gerações e gerações, e ele é descendente desse tipo de geração. Né? Então ele foi para Jerusalém, ele conhecia sobre o Deus vivo, ele ia para adorar, só que ele tinha um problema. O problema daquele homem é que ele era eunuco. E a palavra nos diz, quando nós lemos ali em Deuteronômio, no capítulo 23, a palavra diz o seguinte, muito claramente, que o homem castrado, ele não poderia
congregar na congregação dos justos. Olha o problema daquele eunuco. Ele cria no Deus vivo, ele tinha uma situação constrangedora, né, que ele conhecia, e haviam várias razões para aquele homem ser eunuco, né? Alguns cuidavam do harém do rei, e outros, no caso dele, não eram harém do rei, ele era mordomo-mor da rainha de Candace. Mas aquela situação era uma situação constrangedora para ele. Por quê? Porque o fato de ser castrado fazia com que ele não tivesse descendência. Ele não tivesse gerações que fossem a partir dele. E por conhecer a palavra de Deus, era uma bênção, né? Porque o homem, ele teria sua descendência, né? E aquilo era uma bênção do Senhor. E aquilo foi retirado dele, né? Então, e ele ia para Jerusalém, como ele tinha muito dinheiro, talvez as pessoas tolerassem a presença dele ali, mas não aceitavam. Ele era um homem excluído. Ele ia para Jerusalém, adorava a Deus, e ele saía de lá e tinha uma paixão pela palavra, porque nós vemos que ele estava lendo a palavra. E nós sabemos que o Senhor é aquele que não faz acepção de pessoas. Ele olha e vê o coração de cada um de nós, né? E o Senhor preparou aquele momento para aquele homem. E ele fez mover o servo do Senhor, que estava pregando ali em Samaria, algo muito importante que Filipe estava fazendo, e o cuidado de Deus fez com que aquele homem saísse de Samaria para encontrar com aquele homem, aquele único homem. E o Senhor, ele tem um modo de operar, né, que para nós, né, humanos, é totalmente estranho muitas vezes, né? Porque o Senhor, ele pega apenas uma pessoa, né, um homem só, né? Assim como ele fez com Abraão, ele chamou um homem, né, do meio ali de sua parentela, né, no povo que era idólatra. Ele pega esse homem, ele capacita esse homem, ele se revela aquele homem, ele faz daquele homem uma grande nação, louvado seja o nome do Senhor. Também era o propósito do Senhor com aquele eunuco, né? Um único homem, né, que recebesse a graça do Senhor, né, para também levar essa palavra para toda ali Etiópia, toda a África. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Filipe, ele quando ouve a voz do Senhor, né, falando com ele, olha, sai de onde você está e vai até esse lugar, mesmo que aquele lugar fosse algo que incomodasse muito a Filipe, né? Como eu falei, é um confronto, né? E Deus também faz muitas vezes conosco. Ele nos faz entrar em confrontos, né, com as nossas vidas. Quando a gente pensa em Jacó, por exemplo, né, Jacó, ele tomou a bênção do irmão Esaú, né? E ele parte para Padã-Arã para se casar, né? Mas teve um momento que o Senhor falou assim, olha, está na hora de você voltar e confrontar o teu irmão. Olha só o que o Senhor faz. Muitas vezes com o servo do Senhor, né? Nós nos confrontamos com as coisas que são difíceis para nós. Nós vamos para situações que são incômodas. Ele nos tira do nosso conforto, né? Da nossa zona de conforto, né? Mas ele nos capacita primeiro, e ele fala claramente com o homem, assim como ele falou com Filipe. E Filipe obedeceu. Meus irmãos, quando nós começamos a enxergar o texto em detalhes, né, do que o Senhor quer falar conosco, né, da obediência, né? Obediência ao Senhor. O evangelho tem a ver com isso, com obedecer a Deus, não fazer aquilo que nos agrada. Provavelmente estava muito agradável para Filipe falar, né, pregar o evangelho e ver os sinais acontecendo, e a fama dele crescia, né? Mas era o momento de ele sair, ele obedeceu, passou por Jerusalém ali, talvez morrendo de medo, né, do que aconteceria com ele ali, né? Porque as pessoas estavam ali procurando essas pessoas para matarem eles. E ele vai, se aproxima da carruagem, porque aquele homem era um homem rico, né, eunuco, ele sai correndo, né, e ele começa a ouvir o eunuco lendo a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E o texto é claro, porque falava o que ele estava lendo o profeta Isaías. E o profeta Isaías, nós sabemos que é o profeta messiânico, é o profeta que mais falou acerca do advento do Messias, tão esperado pelo povo de Israel, que na verdade eles esperam até hoje, porque eles não reconheceram o Senhor Jesus, né? Pelo menos parte deles, não reconheceu o Senhor Jesus como o profeta, apesar de todos os sinais que eles viram. Mas isso era presciência de Deus, né? Que ele não fosse aceito, né, por muitos ali, né? E o Senhor, e a palavra pudesse nos alcançar até hoje. E quando Filipe ouve ali o eunuco, o texto, né, a palavra é bem clara aqui, ele fala o seguinte, né? Ó, e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro.
E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí o eunuco faz uma pergunta para Filipe. Olha, ele rogou para Filipe. Filipe, por favor, me diz o seguinte, de quem esse homem está falando? De quem o profeta está falando? Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de outra pessoa? Quando nós vemos a palavra aqui, nós entendemos o seguinte, que provavelmente o eunuco pensava que a palavra estava falando, sabe de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. As humilhações que ele tinha passado provavelmente na sua vida. Né? E muitas vezes quando nós vemos a casa do Senhor, né, e o irmão traz, uma irmã traz um texto da palavra, nós temos a impressão, essa palavra acho que é para mim. Essa palavra se encaixa totalmente comigo, porque eu fui humilhado. Né? Ele se sentiu humilhado na questão da castração, né, para exercer a função que ele precisava. Olha, e a sua geração foi tirada da terra, ele está falando comigo. Ele está falando comigo. E muitas vezes nós sentimos isso. E aí Felipe fala assim, olha, ele não está falando nem do profeta e não está falando de você. Na verdade, ele está falando de Cristo. Meus irmãos, o evangelho do Senhor Jesus, ele não fala de nós. Ele não fala a respeito de nós. O evangelho do Senhor Jesus não fala a respeito dos profetas, que são mensageiros de Deus. O profeta ele não traz uma palavra para falar de si próprio, para se engrandecer a si próprio, ou para contar a sua história. O profeta ele está ali para falar aquilo que Deus tem para falar para o povo. E o que Deus tem para falar para nós é acerca do seu filho. É acerca do projeto de salvação. Um projeto maravilhoso que o Senhor fez, e não fez de improviso, porque o Senhor, ele conhece toda a história, desde o princípio, ele já sabia tudo o que ia acontecer, ele já sabia que nós estaríamos aqui na casa dele. Ele saberia a forma como nós estaríamos entrando aqui. Chegando aqui, será que tem uma palavra para mim? Será que tem uma palavra que vai falar o meu coração, que vai falar exatamente as coisas que eu estou passando, a humilhação que nós estamos passando, ou que passamos, ou que nós estamos fazendo, né? As coisas terríveis que aconteceram ao redor de mim, será que eu vou receber essa palavra? Meus irmãos, muitas vezes nós realmente temos essa sensação, mas como o Evangelho fala de Cristo, Cristo, ele se fez semelhante a nós. Ele veio, ele desceu da sua glória, e ele passou por tudo que você passou, e eu passei, e toda a humanidade passou. Pensem nas maiores humilhações, nas maiores rejeições, nos maiores desprezos, né, que uma pessoa pode passar, as dores que uma pessoa pode passar, o estresse, que as coisas do momento, né, são estresse. Imagina como as pessoas estão lá na Ucrânia, né, aquela tensão da guerra, né, o que vai acontecer com a minha vida, com a minha família, os meus filhos, né, toda aquela preocupação. Jesus chegou a suar sangue. Ele chegou a suar sangue no Getsemane. E nós sabemos que, pela medicina ali, que é um nível de estresse maior que o homem pode passar, ele chega a suar sangue. Então, Jesus, ele se assemelhou a nós, né? Ele se fez um pouco menor que os anjos, né? Como nós somos um pouco menores que os anjos, nós não temos essa comunhão que os anjos do Senhor têm com ele diretamente, né? Jesus se fez carne como nós, sofreu, né? Ele sofreu, ele padeceu, ele enfermou na cruz, né? Por nós, para que nós pudéssemos olhar para ele e falar, ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou passando. Muitas vezes nós vemos pessoas trazendo testemunhos, né? E esses testemunhos também, nós nos identificamos com isso e cria uma empatia, né? Essa pessoa sabe o que eu estou falando, né? Quando nós perdemos um ente querido, né? Um pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, né? E alguém traz uma palavra, olha, eu passei por isso, você sente aquela empatia. E Jesus, ele fez isso para ter essa empatia com o ser humano, conosco. Ele fez isso por amor. Mas o que nós temos que entender é que o Evangelho de Cristo, ele fala da pessoa do Senhor Jesus, né? Do projeto de salvação. Então, Deus, quando estava com o povo de Israel no deserto, ele fazia questão tem as 12 tribos de Israel, ele fazia o tabernáculo no meio das tribos, bem no meio, no centro das tribos, porque Deus sempre quis que nós entendêssemos o lugar dele nas nossas vidas. Ele é o centro, nós não somos o centro, né? Muitas vezes nós precisamos de uma palavra para nos dar um alento, um momento que nós estamos passando de dificuldade, né? Mas o propósito do Evangelho não tem a ver com a nossa autoestima.
se nós estamos com a autoestima ou com a baixa estima, ou se nós estamos bem financeiramente, se a conta corrente está estourada, o cartão está... Não tem a ver o Evangelho. O Evangelho tem a ver com o que Cristo fez por nós. E o que ele fez por nós, ninguém poderia fazer. Se Pedro tivesse morrido na cruz por nós, não adiantaria nada. Se Maria tivesse morrido por nós, serva do Senhor, uma bênção, né? Que nós imaginamos assim, puxa, uma mulher que aceitou o projeto de Deus, que não recusou, aceitou passar por tudo que ela passou, né? Mas se ela morresse por nós, nós estaríamos ainda perdidos em nossos pecados. Aquilo que Cristo fez por nós, isso sim nos tirou da condição miserável que nós nos encontrávamos. Nós estávamos perdidos, sem salvação, e Cristo morreu por nós. Então, ali, o eunuco entendeu, né? Porque o Felipe perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu posso entender se alguém não ensinar? E nós estamos reunidos na igreja porque o Espírito Santo do Senhor nos ensina e nos instrui. Para que, assim como o eunuco, né, ele já tinha lido talvez aquela passagem várias vezes, mas agora ele entendeu. E quem sabe agora nós começamos a entender um pouco mais a porção do Espírito Santo que está aqui na igreja, porque o Senhor, ele nos prometeu que toda vez que 2 ou mais se reúnam, né, em nome de Jesus, ali ele estará. Então, a presença do Espírito Santo é real aqui no nosso meio. Então, tudo que o eunuco tinha ali, nós temos também. O Espírito Santo está conosco, né, falando aos nossos corações, esclarecendo um pouco mais acerca do seu projeto. Né? Nós vemos ali, meus irmãos, que aquele eunuco, aquela figura daquela pessoa, como nós falamos, ele era uma pessoa que era considerado desprezível, né, para os religiosos ali. Né? E aí o eunuco fala assim para Felipe, olha, Felipe, tem água aqui. Ele viu uma porção de água, tem água aqui. Existe alguma coisa que impeça que eu seja batizado? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Ele falou assim, olha, não, é lícito. Se creres que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele falou assim, ele se antecipou a Felipe, falou assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele entendeu o projeto, ele viu que a palavra estava falando de Cristo. Ele compreendeu aquilo e aquilo esclareceu na mente dele e certamente veio uma alegria para ele. Ele falou assim, não, agora, não, estou vendo ali uma porção de água. E aí, Felipe, tem alguma coisa que impeça de eu ser batizado? Né? Aquela pergunta do eunuco era uma pergunta que não era só não era só assim, não tem, olha, não tem nada, vamos lá. Era um confronto para Felipe também. Era algo difícil para Felipe, porque Felipe era judeu. E o Felipe conhecia a palavra, olha, nenhum castrado poderá congregar na congregação dos justos. E agora? E agora? O que Felipe ia fazer? Será que Felipe ia atender à sua tradição religiosa? Né? Aos preceitos que ele aprendeu desde pequeno? Ou será que iria dar ouvidos à voz do Espírito Santo que estava falando com ele? Ele estava num cheque-mate ali, né? Ou eu ouço o que o Espírito Santo está falando comigo, ou eu vou à minha tradição religiosa. Felipe fez uma escolha. Ele escolheu aceitar aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Por isso que ele falou, é lícito. É lícito. Né? E lícito vem de lei. A lei existia, só que Jesus, ele cumpriu toda a lei. A lei que para o homem era impossível ser cumprida. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei de Deus, né? Nós temos ainda os 10 mandamentos, né? Que são feitos ali e são bons para o homem, mas infelizmente nós não conseguimos cumprir uma palavra daquele mandamento, nós não conseguimos cumprir nem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Por mais que nós nos esforcemos, meus irmãos, eu acho que nós não conseguimos um segundo das nossas vidas que nós conseguimos amar a Deus da maneira que é devido a Ele, da maneira que é digno ser amado. Nós não conseguimos cumprir. E quando o homem não consegue cumprir um mandamento, ele não consegue cumprir a lei inteira. Ou seja, nós estávamos numa situação totalmente difícil. E Jesus, ele se fez homem e cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E ele morreu por nós. Por isso que foi válido o sacrifício dele. O sacrifício de nenhum outro seria válido, porque nenhum outro não pecou como Jesus não pecou em nada, mas nem nas mínimas coisas, Jesus não pecou, totalmente puro, totalmente puro. E aí o eunuco compreendeu, ele desceu ali, foi batizado,
E nesse momento que ele foi batizado, a palavra nos diz que Filipe foi arrebatado. Ou seja, não precisava mais de Filipe ali, né? E a palavra diz que o eunuco ficou jubiloso, ele ficou cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, né? Porque realmente aquilo falou ao coração dele e libertou ele. Ele começou a compreender que ele não mais teria aquele destino que ele tinha sido subjugado pelos homens. Ele foi castrado, não teria mais fruto, não daria mais fruto. Agora ele daria fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele daria muito fruto, porque ele certamente foi para a África e pregou a palavra, e muitos foram impactados ali pela palavra de Deus até hoje. Até hoje. Por aquele homem que foi escolhido pelo Senhor para levar a palavra. Por isso que ele diz que a palavra que ele foi jubiloso. Louvado seja o nome do Senhor. E Filipe foi ali arrebatado, né? E quando Filipe foi ver, ele já estava em outro lugar e começou a continuar pregando a palavra. E assim o nome do Senhor foi sendo glorificado. E assim a igreja foi avançando, né? E a igreja achava graça aos olhos das pessoas as quais recebiam aquela palavra. E Deus ia acrescentando a cada dia aqueles que seriam salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje essa palavra nos alcançou. Nós olhamos para o texto e nos enchemos de alegria, porque nós sabemos que é o mesmo Deus de ontem, que operou em nossas vidas, é o mesmo Deus que está aqui conosco, que nos conhece, que quer fazer de nós, assim como o eunuco, nos fazer frutíferos, né? Nos fazer cheios do Espírito Santo, que é a palavra que nós levarmos para as pessoas que estão nesse mundo, estão carentes. Muitos estão no jejum de ouvir a palavra de Deus, que nunca ouviram falar sobre o nome do Senhor Jesus, ou sobre a importância que ele tem nas nossas vidas, né? E para nós mesmos, para nós entendermos, né, que nós não somos o centro, né, que Jesus é o centro. Quando nós fazemos de acordo com o que Deus planejou para o homem, ele sendo o centro, aí a palavra diz que ele cuida de todas as outras coisas. Ele vai colocar tudo em ordem, ele vai tirar os teus traumas, os teus vícios, as tuas inclinações para o pecado, ele vai trabalhar no teu ser a cada dia. É só você pegar e deixar o Espírito Santo entrar em você. Ele vai fazer grandes coisas, como ele fez com Filipe. Você vai abrir a sua boca e as pessoas vão ser batizadas pelo Espírito Santo, né? As pessoas vão encontrar consolação, né? Porque Jesus falou que o Espírito Consolador seria enviado, né? É o Espírito Santo, que é esse Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita na igreja de Cristo, esse mesmo Espírito, né? Se nós dermos espaço para o Espírito Santo, se nós deixarmos as nossas tradições, né? Os nossos achismos, né? E nós voltarmos para a palavra de Deus, né? O Senhor vai fazer grandes coisas e o nome do Senhor vai ser grandemente exaltado. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor tinha para as nossas vidas essa noite. Que o Senhor nos abençoe e que essa semente venha frutificar e venha prosperar e que o nome do Senhor seja engrandecido nessa cidade, na Califórnia, nos Estados Unidos da América e em todo o mundo. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Você já imaginou a cabeça desse eunuco? Raul, esse eunuco começou a igreja na Etiópia. É o pai da igreja etíope. Junto com o apóstolo João Marcos, os que começaram a igreja na Etiópia. A tradição etíope do evangelho é mais antiga que a igreja romana. A igreja em Roma, mais antiga a tradição etíope. Agora você veja, né? Quando você consegue olhar para Jesus e você percebe nele as marcas do seu trauma. Quando você vê nele as marcas que impedem você de sonhar com o próximo passo. E que ele, através do seu sangue, não só redimiu toda a humanidade das suas marcas, como você, especialmente e especificamente, tratou o seu caso e o seu problema. Fique de pé, por gentileza. A palavra de Deus falou muito ao nosso coração. Eu, pessoalmente, fui impactado pela palavra de Deus hoje. Como Deus, nos detalhes,
colocam para fora as expectativas do nosso coração realizadas na pessoa dele. Nosso irmão, o Raul, sempre é cirúrgico na maneira como ele trata os textos e ele versa as suas expressões. O evangelho não é a respeito nem de mim, nem de você, mas é por causa de mim e de você. O evangelho não é para solucionar os nossos problemas de traumas e egos, mas porque ele morreu lá, ele soluciona os nossos problemas dos nossos traumas e dos nossos egos. Hoje existe uma porta aberta. Aonde é que te falaram que você não daria mais frutos? Um homem que não poderia ter filhos foi pai de uma igreja. O homem em que a tradição disse não dá mais para você, começou uma tradição completamente nova, de algo que era completamente novo, que aqueles que disseram não para ele jamais sonharam que um dia Deus ia fazer. Olha, eu não sei onde é que te disseram não, mas hoje o Senhor nosso Deus abriu uma porta para lhe dizer sim. Eu não sei onde te impediram de tomar um próximo passo, mas hoje o Espírito Santo de Deus te encontra no meio do caminho, está te dizendo, é a respeito daquilo que eu fiz por causa de você. Não é por causa de você, é por causa do que eu fiz por causa de você. É por causa da porta que eu abri para que você pudesse passar. Esse corinho que nós cantamos fala de um dia que Jesus estendeu a sua mão. O dia que ele estendeu a sua mão para nós, nós não estávamos no melhor lugar que era possível estar. Nós não estávamos na melhor condição de sermos alcançados. Mas foi nesse dia que ele estendeu a mão para nós. O dia que talvez fosse contra qualquer outra pessoa e qualquer outro desígnio de qualquer outra gente de estender a sua mão, ele estendeu a sua mão para nós e mudou a nossa vida. Eu vou cantar o corinho mais uma vez e eu gostaria de orar por você. Se você hoje viu uma porta aberta diante de Deus, para começar aquele projeto que as circunstâncias dizem não, eu quero orar por você. Porque assim como o eunuco desceu na sua fé até aquele lago e foi batizado e começou uma nova vida, hoje Deus começa uma nova etapa para a sua vida também, para a glória do seu nome. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois eu sei que estou liberto do perigo e do mal, desde que ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. O Senhor ainda está esperando você. Deixa eu te contar mais uma história, porque eu gosto de história. Hoje eu me pego cantando a mais ou menos 2.700 milhas da minha casa na Flórida e pelo menos umas 6.000 e tantas do Brasil. Nós gostávamos muito de sair na nossa juventude, depois do culto, para ir comer alguma coisa na praça.
O nosso grupo de jovens devia ser lá no interior por volta de umas 100 jovens, quase 200 de vez em quando, em época de festa. E tinha aquele grupo do pessoal que tocava violão, que cantava e tal. E eu nunca fui nem do grupo de que cantava violão e nem que tocava. Nem que cantava, nem que tocava. E eu lembro de inúmeras vezes de eu cantando junto com eles, tentando acompanhar, e os meninos rachando o bico de rir. Porque eu estava tentando cantar e eu cantava muito mal, ainda canto mal. Só que quando eu observo isso, eu lembro da história do eunuco. E eu lembro que eles não era uma questão deles serem maus, são meus amigos. Mas para eles, para mim, não tinha sido me aberta a oportunidade de eu sair daquela mesmice de ser uma pessoa comum dentro do meio deles e me destacar em alguma posição de liderança, de fazer alguma coisa. Dentro do meu grupo de jovens, eu era a pessoa que não. Eu não era filho de ninguém importante da igreja, minha família sempre passava muita dificuldade. Eu não era parente de ninguém importante, né? Era apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, como diz a música, né? E eu tinha certeza dessa minha caminhada. Mas um dia Deus apareceu e mostrou nele que ele também era filho de um carpinteiro sem importância, nascido num lugar sem importância. E ele mesmo assim teve a capacidade de mudar a história da humanidade. É por isso que eu creio, irmãos, e continuo crendo, que o Senhor nos deu para essa cidade, a mim e a você, para algo extraordinário. Olha, a história do eunuco devia chamar a sua atenção. Aonde é que a humanidade, que é a consequência, que a circunstância, tem dito para você que você não vai dar fruto? Deus abriu uma porta hoje, como abriu para o eunuco. O eunuco, ele pulou para frente e ele falou assim, olha, se você crê de todo o coração, Felipe falou para ele, você pode. Ele falou assim, não só creio, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Ele entendeu que aquele era o momento dele, esse é o seu momento hoje. Onde é que as coisas barraram você até agora? Deus abriu essa porta. Você não devia ficar com vergonha desse momento. Você devia ficar entusiasmado pelo momento que há de vir, para a glória do nome de Jesus. Eu prometo para você que eu vou cantar a última vez, nosso tempo já passou, mas eu queria orar por você em nome de Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Raul, faz essa oração por nós, que eu quero ser orado também hoje. Não? Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvamos, ó Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pelo derramado do Teu Espírito Santo, pelo Teu mover em favor das nossas vidas, pelo cuidado, Senhor Deus, que Tu tens. Senhor, nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor Deus. Por isso nós pedimos, ó Deus, Tu venhas receber a nossa adoração no trono da Tua graça, Senhor. Que Tu venhas abrir os Teus céus, Senhor, e derramar as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, desde que ele estendeu a sua mão para mim.